Bom, a gente continua falando sobre esse assunto do dia. Vamos conversar agora com o Juarez Cunha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Juarez, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Marcela, bom dia, Daniel. Prazer estar novamente com vocês aí no CNN Live. Doutor, essa autorização da Anvisa, na sua avaliação, chega tarde essa autorização aqui no Brasil, desde o pedido feito pela Pfizer, a própria negociação do Ministério da Saúde com a empresa para conseguir essas doses, essa negociação ainda não se concretizou, então a gente não tem uma data para essa vacina para criança, caso seja aprovada, chegue ao Brasil. Todo esse processo demorou ou estamos num tempo tranquilo ainda? Não, acho que um tempo adequado, né, seguindo as regras da Anvisa, né, a Anvisa solicitou mais informações em determinado momento, que foram cumpridos pela empresa, pela Pfizer, e eram fundamentais para a Anvisa poder se posicionar, né? Então, apesar de já termos essas posições de outros órgãos regulatórios, né, do mundo, mas era fundamental termos do nosso país, né? Então, é muito importante, estamos ainda aguardando a posição final aí, que a coletiva está acontecendo agora, mas é muito importante termos a posição da nossa agência reguladora, né? Já alguns detalhes que foram trazidos pela equipe da Anvisa, pelos diretores, foi com relação à questão dos efeitos adversos, que os verificados foram bem menores do que os benefícios que a vacina traz, assim como em adultos e adolescentes. Uma grande preocupação de pais que corria principalmente, doutor, nos grupos de WhatsApp, de quem defende que as pessoas não tomem a vacina, sejam elas adultos ou as crianças, era com relação à miocardite, à pericardite. E ali Gustavo Mendes, diretor da Anvisa, já deixou claro, olha, é raríssimo que isso aconteça em criança. Gostaria de ouvi-lo também sobre isso. Bem, primeiro eu acho que é importante, Daniel, abordar a parte epidemiológica, né? Então, nós temos, inclusive, eles passaram ali alguns dados dos boletins do Ministério da Saúde, nós temos só em 2021 mais de 1.400 óbitos em crianças e adolescentes no Brasil por Covid, né? E mais de 20 mil internações por síndrome respiratória aguda grave por Covid no Brasil, né? Então, esses números são muito importantes, né? Então, a Covid acomete, sim, crianças e adolescentes. Isso falando só em termos de hospitalização e morte, mas nós temos também o SINP, que é a Síndrome Inflamatória Hemosistêmica Pediátrica, que é um quadro que desde o início nós temos 1.400 casos confirmados, mais ou menos, com 85 óbitos. Esses números de óbitos do Brasil para a Covid são superiores a dos outros países, tá? Isso é um aspecto importante de ser comentado. Outro aspecto que também foi ressaltado, que do início até agora, mais de 2.500 óbitos. Isso, a Covid matou mais crianças e adolescentes do que todas as outras doenças que nós temos vacinas e que nós fazemos as vacinas nas crianças. Então, veja a importância da Covid nas crianças. Então, acho que esse aspecto é importante. Agora, quando a gente vai para eventos adversos, da mesma forma que os estudos foram demonstrados para serem liberadas para outras faixas etárias, era fundamental termos os dados de segurança, porque preocupava, em especial, os pais de utilização de uma vacina nova nessa faixa etária e até porque tinha o relato de miocardite que poderia acontecer como evento adverso grave, em especial na segunda dose, em especial em homens, mais para final da adolescência, adultos e jovens adultos, né, que isso que foi observado. Mas mesmo nessa faixa etária, o benefício da vacina era infinitamente superior aos riscos desses raros eventos adversos. Com uma formulação diferente para crianças, que é 1/3 da dose, depois a gente pode comentar, porque a gente tem que ter muito cuidado aí no erro de administração. Então, 1/3 da dose, isso não foi observado nos estudos clínicos. Só que o estudo clínico é com um número muito pequeno de crianças. Então, a vida real vai ser fundamental. Por isso que a vigilância agora, quando essa vacina for utilizada, é fundamental a vigilância de eventos adversos. Mas não é esperado que aconteça eventos adversos graves de forma importante, porque isso não foi observado, em especial nos Estados Unidos, com mais de 5 milhões de doses, que a gente já tem uma boa experiência, eles têm uma vigilância muito rigorosa de eventos adversos pelo CDC.
Doutor, é interessante tocar nesse ponto, né, de que até o Gustavo Mendes da Anvisa falou, o número de casos na população pediátrica tem sido significativo e tem a ilusão de muitos pais, enfim, da população de uma forma geral, de que as crianças não têm efeitos tão graves, quando têm, não apresentam sintomas. Eu queria que o senhor falasse, então, do impacto que a vacinação pode ter, claro, nas crianças, na proteção das crianças, mas na população como um todo, porque as crianças também não deixam de ser um vetor da doença, né? Marcelo, eu acho que é importante também a gente ver uma parte histórica disso. Claro que no primeiro ano da pandemia, o que nós observávamos? Que realmente tinha grupos que eram mais vulneráveis, com maior chance de complicar e de morrer. As crianças e os adolescentes não faziam parte desse grupo. Eles começam a ter um protagonismo, claro que não da mesma forma, mas a partir de 2021, né? Principalmente porque o que a gente começa a observar também a partir do surgimento da variante Delta? Um aumento de casos na população não vacinada e as crianças eram não vacinadas, né? Então, a partir da circulação da Delta, isso foi observado com maior intensidade. Isso até não aconteceu no Brasil, porque a Delta não se configurou tão importante aqui como em outros países. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, em determinado momento, 30% das hospitalizações eram em crianças por Covid a partir do momento da Delta, né? E o que eles colocavam é que 70% daquelas hospitalizações poderiam ter sido evitadas através da vacinação. Então, vê que a Covid é um aprendizado para todos, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a Omicron, também não sabemos, né, como vai ser a performance das vacinas, não só para adultos, não só de doses adicionais, mudança de composição de vacina, mas o fundamental é que a gente oferece uma proteção para o indivíduo, para a criança, então ela vai ficar protegida, isso vai evitar que ela transmita para o seu ambiente domiciliar e mesmo escolar, por exemplo. Então, vacinar a criança faz parte de melhorar a possibilidade da proteção coletiva, diminuindo a circulação de vírus, diminuindo a ocorrência da doença e torcendo para que a gente continue controlando a pandemia como os números têm nos mostrado. A pandemia continua, né? E outro recado importante, que a gente está tendo outra doença de transmissão respiratória que é transmitida da mesma forma e as medidas não farmacológicas continuam sendo fundamentais, né? Então, é um risco muito grande que a gente está correndo, por exemplo, agora com gripe acontecendo em vários estados do país. Quero tocar já nesse assunto com o senhor para saber da vacinação de gripe, vacinação de Covid, que deve sair também para crianças já. Mas aqui ao lado, ó, nessa tela, você acompanha os frascos da vacina com essa tampinha roxa. A vacina para criança vai ter a cor laranja. E gostaria, doutor Juarez, que o senhor esclarecesse por que as vacinas são diferentes e por que é interessante se atentar a isso. Até os pais, na hora de levarem as crianças para se vacinar, checarem ali se a tampinha é a laranja e não a roxa, que é voltada para adolescentes e adultos. Importante, Daniel, ver até que na própria apresentação da Anvisa, tu viu que grande parte dos eventos adversos são relacionados com erros programáticos, que a gente chama. Erro de dose, erro de vacina, que isso a gente observa também desde o início da campanha. A gente tinha a pessoa que iniciou com uma vacina e recebeu por engano a outra, que na época que a gente ainda não fazia vacinação heteróloga, né? Mas isso aconteceu, isso é chamado erro programático e isso é registrado nos eventos adversos. Então, por isso que quando as pessoas veem os números de eventos adversos, lá 60% são de erros programáticos. Né? Então, é fundamental, né, que isso, na logística de administração pela nossa rede, isso tem que ser muito bem observado. Então, lembrar, a vacina que a gente tem no país atualmente não é liberada para uso em crianças. Ela é de tampa roxa, é só a partir dos 12 anos. A vacina tem composição diferente, a dose é diferente, o intervalo é diferente. Então, são muitas coisas diferentes. Então, isso acho que vai ser fundamental. A capacitação da nossa rede e como sugestão, né, a gente vai ter que ter uma sala separada para vacinação só de Covid para crianças, para não ter esse risco, né, de aplicar vacina errada ou dose errada. Então, é claro que a gente tem que chamar a atenção dos pais, mas é um problema também, né, Daniel? Porque quando tu vai preparar a vacina, tu vai tirar
o tampo roxo ou o tampo laranja, porque o tampo é o que vai facilitar, né, a identificação. Então, mas eu acho que tem que chamar atenção, sim, não só da nossa rede, está muito bem capacitada para isso, mas sim que os pais prestem atenção nesse detalhe que é fundamental. Então, o frasco é diferente, a dose é diferente, o intervalo é diferente. É claro que todos esses cuidados têm que ser tomados, os pais têm que estar atentos em relação a isso, né, doutor? Agora, o que o senhor percebe, os pais, eles estão com essa disposição de dar a vacina para as crianças, assim como toda a população brasileira? Eu acho que a grande parte da população brasileira estava afim mesmo de tomar vacina, tanto é que teve todo o movimento nas redes sociais, as pessoas postando foto, tomando a vacina, então teve um movimento muito positivo, né? Apesar de algumas pessoas, enfim, serem contra, não quererem tomar a vacina, o que é um grande erro, né? O senhor sente esse movimento também dos pais? Porque eu, como mãe, né, de uma criança, eu fico bastante ansiosa e quero dar a vacina para minha filha. Ela até falou para mim assim, tem o lado bom e o lado ruim, né? Quando eu falei que tinha essa expectativa de aprovar a vacina. O lado bom é que eu vou... Doutor, eu só recebi agora uma informação, né, é que a vacina da Pfizer acabou de ser aprovada para crianças de 5 a 11 anos, então já tinha essa expectativa, eles estavam ali detalhando os estudos que eles estavam fazendo e agora, de fato, esse anúncio autorizando. O que a gente pode esperar a partir disso, agora, com esse anúncio, doutor? Bem, primeiro acho que é importante também a gente colocar, Marcela, que as sociedades científicas participaram também dessas reuniões, né, e opinaram, né? Então acho muito importante que as sociedades científicas tenham respaldado nessa decisão da Anvisa e concordo contigo, né? Era uma preocupação dos pais, inclusive assim, as baixas coberturas vacinais que a gente observa, muitas vezes é por medo das reações adversas, né? Então, em geral, os pais têm essa preocupação dos eventos adversos. E eu acho que a gente tem que salientar que todos os dados mostram que a vacina é segura e todos os dados mostram que a vacina é eficaz. Então, a gente tem uma possibilidade, sim, de proteger nossas crianças. Da mesma forma que houve essa discussão quando a gente introduziu para os adolescentes, né? Então, acho que o nosso papel é esclarecer. Claro, peço a licença do senhor para a gente ouvir, então, neste momento, o anúncio da Anvisa que acaba de confirmar, está autorizado o uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Bem como na Gerência Geral de Monitoramento de Produtos sujeitos à vigilância sanitária. Nessa oportunidade, eu agradeço e parabenizo o trabalho da equipe técnica da Anvisa, que tem liderado todas as avaliações para as vacinas autorizadas no Brasil. Também agradeço a participação das sociedades médicas, importante contribuição com o olhar da clínica, da vida real, de associações médicas de renomado saber, de importância nesse momento do enfrentamento da pandemia, tendo cada vez mais essas sociedades vêm a público a comunicar a nossa sociedade do Brasil sobre a pandemia, sobre as vacinas, sobre as medidas a serem adotadas, sejam as medidas preventivas de vacinação, sejam as medidas não farmacológicas. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação dessas sociedades médicas no sentido de colaborar com a Anvisa na avaliação das vacinas. Dito isso, é importante comunicar que essa decisão da Anvisa certamente resultará em um impacto no processo de vacinação e decisões, e é importante, nesse momento, que a diretoria da Anvisa também faça comunicado à sociedade sobre recomendações e considerações sobre o tema de vacinação de criança e as medidas que devam ser tomadas para que se garanta a segurança quando a gente ressalta que estamos tratando de uma vacina para crianças de 5 a 11 anos, como muito bem pontuado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Assim, inicialmente é importante considerar que o objetivo geral da vacinação contra a Covid-19 no Brasil é a proteção individual e coletiva da população dos danos causados pelo vírus SARS-CoV-2, principalmente por meio da redução da mortalidade causada pela Covid-19. Nesse sentido, a Anvisa tem trabalhado
contribuindo para que seja alcançada a mais alta cobertura vacinal para todos os brasileiros elegíveis ao uso dos imunizantes, autorizado por essa autoridade regulatória, como a forma mais eficaz para prevenir casos graves da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há proporcionalmente menos infecções sintomáticas e casos com doenças graves e mortes por Covid-19 em crianças e adolescentes, em comparação com grupos de idades mais avançadas. Os casos desagregados por idade notificados pela OMS de 30 de dezembro de 2019 a 25 de outubro de 2021 mostram que as crianças menores de 5 anos representam 2%, 1.890.756 dos casos globais notificados e 0,1%, 1.797 das mortes globais notificadas. Crianças e adolescentes de 5 a 14 anos são responsáveis por 7%, 7.058.748 dos casos globais relatados e 0,1%, 1.328 das mortes globais relatadas, enquanto adolescentes e adultos de 15 a 24 anos representam 15% dos casos globais notificados e 0,4% das mortes globais notificadas. As mortes em todas as idades inferiores a 25 anos representam menos de 0,5% das mortes globais relatadas. A OMS também informa que crianças e adolescentes geralmente têm menos sintomas da infecção do SARS-CoV-2 em comparação com adultos e são menos propensos a desenvolver a Covid-19 grave. Sintomas mais leves e apresentações assintomáticas podem significar busca de atendimento menos frequentes nesses grupos, portanto, crianças e adolescentes tendem a ser menos testados e os casos podem não ser notificados. Contudo, vários fatores de risco para a Covid-19 grave em criança foram relatados recentemente, incluindo obesidade e doenças pré-existentes. As condições pré-existentes associadas ao maior risco da Covid-19 grave incluem diabetes tipo 2, asma, doenças cardíacas e pulmonares e condições neurológicas de desenvolvimento neurológico, em particular a síndrome de Down e neuromusculares. Uma revisão sistemática aponta que pode haver maior impacto da fatalidade pediátrica relacionada à Covid-19 em países de baixa renda e média renda, em comparação com os países de alta renda. Assim, nós temos o cenário internacional da aprovação da vacina Covid-19 de 5 a 19 anos. Nas últimas semanas, as autoridades reguladoras de diferentes partes do mundo concluíram a aprovação da vacina Pfizer para imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade. A autoridade FDA dos Estados Unidos aprovou em 29 de outubro de 2021, após 30... Tá aí, então, o anúncio oficial da Anvisa falando que a aprovação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos foi feita, de acordo com toda a análise que foi feita dos documentos. Aí a gente segue com a nossa entrevista com o Dr. Juarez, que gentilmente nos aguardou aí para ouvir o comunicado da Anvisa. Doutor, então assim, agora oficial, a expectativa é para que as crianças tenham, né, acesso à vacina da Pfizer, que sejam imunizadas com a vacina. Tem um comunicado aqui da Pfizer, inclusive, que fala sobre isso, que o terceiro contrato assinado com o governo brasileiro no dia 29 de novembro de 2021 para o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid para o ano de 2022 pode também incluir a possibilidade de não só trazer vacina para adultos, mas sim versões modificadas, ou seja, para crianças, mas ainda não tem a expectativa de quando teremos essa vacina para criança. O fato é que deve ser muito positivo e deve ter um impacto também na vacinação do país e da proteção maior de todos nós, né? Com certeza, né? Eu acho que esse é o principal objetivo, até pela própria fala da diretora, né? Eu acho que fica ressaltada a importância em vacinar um grupo que a gente sabe que sofre menos, né? Mas o que ela não comentou ali, que eu acho que é fundamental, por exemplo, se a gente comparar
os nossos números de mortalidade, letalidade por Covid em criança, e mesmo de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é a SIMP, e Covid longa, os nossos dados de crianças são piores do que a maioria dos países desenvolvidos, ou uma questão de infraestrutura, ou uma questão de acesso. Então, a nossa mortalidade é bem maior nesses grupos. E a gente tem, então, uma possibilidade de proteção, né? Ressaltando que a gente tem que manter as medidas não farmacológicas e que isso vai demorar um tempo, porque, como a gente falou, é outra vacina que não está no Brasil ainda. Também tem uma notícia boa que o Butantan solicitou para a Anvisa também uma avaliação da possibilidade do uso da sua vacina em crianças a partir de 3 anos, que também, provavelmente nas próximas semanas, isso vai ser avaliado novamente. Já teve uma avaliação anterior, eles pediram mais dados e agora vai ser avaliado novamente. Doutor Juarez Cunha, muito obrigado pela conversa aqui no Live CNN, em meio a esse break news. Portanto, a Anvisa autorizando a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com a vacina da Pfizer. Até uma próxima. Um abraço, bom trabalho e bom dia para todos.